Na Rússia, você pode caminhar por cidades inteiras e notar algo que estranha no ar. A presença feminina é esmagadora. Praças, baladas, ruas, cheias de mulheres. Mulheres lindas, de olhar sério, pele clara, cabelos que parecem ter saído de um retrato antigo. Mas há um silêncio estranho por trás disso tudo. Um silêncio pesado, quase um grito abafado de solidão. E o paradoxo é cruel. Em meio a tantas mulheres, os homens russos estão ficando invisíveis, esquecidos, ignorados, como se tivessem sido empurrados para as sombras por um fenômeno que ninguém explica direito. Acontece que a Rússia é um país que carrega as marcas profundas de sua história. A Segunda Guerra Mundial deixou uma cicatriz demográfica brutal. Milhões de homens mortos, desaparecidos, destruídos. E esse vazio nunca se fechou totalmente. Hoje, há mais de 10 milhões de mulheres do que homens no país. Esse desequilíbrio cria uma dinâmica que vai além dos números. Vai fundo na alma das pessoas. As mulheres, sabendo que são mais, adotam critérios mais rígidos, uma proteção emocional feroz. E os homens, por outro lado, vivem sob a sombra de expectativas que já não conseguem alcançar. Um brasileiro que passou poucos dias na Rússia conta que, nesses 3 dias, sentiu mais atenção do que em 10 anos no Brasil. Mas não era uma atenção simples, era uma tensão. Um jogo complicado de olhares que não se entregam. As mulheres parecem observar, sim, mas ao mesmo tempo mantêm uma distância emocional inacessível. Não é só timidez, é defesa, é autocontrole rígido. E isso assusta quem vem de fora e cansa quem está dentro. Mulheres solteiras, muitas delas, vivendo num país onde a masculinidade está ferida, onde o homem luta para se encontrar em meio a um mar de sofrimento silencioso. A vodka, a guerra, o abandono do Estado, tudo pesa. E essas mulheres, apesar de toda a beleza que exibem, escondem uma ferida tão profunda quanto a dos homens. É uma solidão que grita pelas ruas, um vazio que nenhum copo cheio pode preencher. Mas essa solidão não é igual a qualquer outra. É uma guerra invisível entre os sexos, um duelo silencioso onde ninguém sai vencedor. E enquanto isso acontece, homens são deixados de lado, mulheres criam muros, e o país inteiro parece perder algo essencial: o encontro, a cumplicidade, o toque que cura, o olhar que diz: eu te vejo e você importa. O homem russo carrega um fardo que poucos conseguem ver. Ele é o reflexo de uma história marcada por perdas, lutas e silêncios pesados. Sua expectativa de vida é, em média, 10 anos menor do que a da mulher. Não por acaso. Ele vive entre guerras, que não são apenas batalhas no campo, mas guerras internas, invisíveis, que devoram sua alma. A vodka é seu refúgio e sua prisão. O Estado, muitas vezes, seu esquecimento. A tradição russa ensina que o homem deve ser resistente, forte, um pilar inabalável. Mas essa fortaleza, construída por fora, esconde rachaduras profundas. O masculino ferido carrega traumas que não podem ser expostos. Para as mulheres, essa realidade é clara, mesmo que dolorosa. Eles não se cuidam, não falam de sentimentos, vivem bêbados, dizem muitas russas. Não é só julgamento, é uma constatação amarga, uma tristeza velada. O homem que poderia ser um parceiro, um amigo, um amante, às vezes não passa de um estranho para elas mesmas. Um fantasma que perdeu a si mesmo. E o que acontece com um povo quando seus homens morrem por dentro? Quando a base da sociedade, aquele que deveria proteger, cuidar e amar, se desfaz silenciosamente. O país inteiro sente. A confiança se quebra. O respeito se esvai. E no lugar, sobra um vazio onde o silêncio se torna mais ensurdecedor do que qualquer grito. Mas dentro desse caos, há uma verdade que poucos percebem. A dor desses homens é a mesma dor do país. A ferida do homem russo é a ferida da Rússia. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo para a cura. Deus abençoe quem ainda luta por essa reconstrução. Quem tenta, apesar das sombras, ser homem com dignidade. Porque mesmo ferido, o masculino russo carrega uma força que, quando despertada,
pode transformar tudo. Na Rússia, não é segredo que muitas mulheres buscam fora o que falta dentro. Ekaterina, 32 anos, conta com um misto de esperança e cansaço. Só estrangeiros sabem tratar uma mulher com gentileza. Essa frase simples e direta carrega o peso de uma história que se repete. Mulheres que, em sua terra, encontraram frieza, silêncio e pouco afeto, voltam os olhos para o estrangeiro como última esperança. Como fuga de um ciclo que já cansou. Não se trata apenas de um fetiche exótico. É um grito de socorro emocional. O estrangeiro virou símbolo de respeito, de novidade, de uma forma diferente de amar. Alemães, italianos, brasileiros, qualquer um que ofereça um gesto sincero e uma palavra doce é visto como salvação. A barreira não está só na língua, está na alma. Elas buscam conexão onde ela ainda existe. Esse fenômeno cria uma inversão dura de realidade. O que era o conhecido, o homem russo, tornou-se distante, insuficiente, às vezes até ameaçador. E o estranho, aquele que vem de longe, é visto como porto seguro. Essa fuga é também uma forma de defesa, um jeito de preservar o que resta de delicadeza e esperança. Um modo de dizer: se é para ser ferida, que não seja aqui. Mas essa escolha carrega um preço. O idealizado muitas vezes é só sombra, um espelho quebrado de sonhos que não se realizam. E o que era refúgio pode se tornar outra prisão. O estrangeiro não conhece as feridas antigas, não entende as regras do silêncio, não vê o peso das histórias não contadas. O encontro pode ser doce, mas também pode ser desalinhado, confuso, doloroso. Esse paradoxo é o retrato de uma Rússia que luta contra seus fantasmas. Uma Rússia onde as mulheres, mesmo belas e fortes, ainda carregam a vontade urgente de se libertar, não só das guerras, mas das solidões que se escondem atrás dos olhos frios, e onde os homens, por sua vez, tentam se recuperar desse abandono com gestos cada vez mais escassos. As mulheres russas aprenderam cedo que a beleza não é apenas um presente, mas uma armadura, um escudo contra o mundo que cobra delas perfeição, não só no rosto, mas no silêncio, na postura, na distância que mantém. Elas são como estátuas vivas, frias e inalcançáveis, esculpidas pela necessidade de sobreviver num ambiente onde o afeto é uma moeda rara e a confiança um luxo. Desde meninas, são ensinadas que, para existir, para ser vista, precisam ser impecáveis. O cabelo sempre alinhado, a pele sempre clara, o olhar firme, a boca que sorri pouco e controla mais. É um código silencioso que se repete, que atravessa gerações. E essa pressão estética vai muito além da vaidade. É uma defesa contra a rejeição, violência e abandono. Por trás desse rosto perfeito, há medo. Medo de se abrir, medo de ser machucada, medo de confiar em um homem que, muitas vezes, não sabe cuidar de si mesmo. A beleza, então, vira instrumento de autopreservação. Uma forma de dizer: estou aqui, mas não sou sua. Um gesto que mistura atração e rejeição, desejo e distância. Essa dureza é resultado de uma cultura que ensinou as mulheres a se protegerem com silêncio e aparência. Porque, em muitos casos, o silêncio vale mais do que palavras, e a beleza esconde as feridas que ninguém quer ver. Elas se tornam guardiãs de si mesmas, vigilantes do próprio coração, impedindo que o mundo as quebre de novo. Mas essa muralha, por mais forte que seja, também aprisiona. Ela isola, ela distancia, ela impede o encontro verdadeiro. O homem que tenta atravessá-la enfrenta um deserto de emoções contidas, uma barreira invisível que não se desmonta com facilidade. E assim, tanto homens quanto mulheres ficam presos numa dança de medo e defesa. Ignorar. Pode parecer um ato simples, quase automático. Mas na Rússia, para muitas mulheres, ignorar os homens ao redor é um gesto carregado de significado. É uma defesa aprendida, uma estratégia para sobreviver num ambiente onde o medo e a desconfiança circulam como sombra constante. Ignorar não é desprezo vazio, é proteção. É a forma mais segura de dizer: aqui não entro, aqui não confio. Essa atitude
nasce de gerações marcadas por violência doméstica, abandono e ausência paterna. Homens que foram ensinados a não demonstrar sentimentos, que cresceram presos em uma castração emocional, e mulheres que aprenderam a desconfiar de qualquer gesto que pareça afeto. O resultado é um duelo silencioso, onde as relações começam já armadas, em trincheiras invisíveis. Para muitas mulheres, ignorar é mais seguro do que abrir a porta para a vulnerabilidade. É um escudo contra decepções, agressões e feridas antigas. É um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra e que mantém as distâncias que parecem intransponíveis. O homem que tenta se aproximar encontra um muro e muitas vezes interpreta essa barreira como desinteresse ou frieza, sem perceber que é, na verdade, um pedido de proteção. Essa dinâmica cria um ciclo doloroso. O homem que não é visto, não é amado. A mulher que não confia, não se entrega. E no meio disso, o vazio cresce. A solidão aumenta. O silêncio vira um abismo que separa mais do que aproxima. E o que deveria ser um encontro de almas se transforma numa dança de evasivas, medos e desconfianças. Enquanto no Ocidente as vozes gritam por liberdade sexual, na Rússia há um outro clamor, menos visível, mais profundo. Não é apenas sobre poder ou escolha, é sobre segurança, sobre um desejo antigo, quase esquecido, de ser respeitada de verdade, de sentir que a proteção vai além da lei e da rua, que o homem ao lado não é só um corpo desejante, mas um guardião do seu espaço, da sua alma. O contraste é duro. De um lado, o feminismo radical, que exige mudanças rápidas e barulhentas. Do outro, um conservadorismo que às vezes parece amargo, carregado de uma dor que não se resolve com palavras. Nesse meio, as mulheres russas guardam um segredo que poucos ousam dizer. Elas querem um homem que beije sua testa antes de tocar seu corpo, que ofereça ternura, não só desejo, que honre o silêncio e a intimidade. Essa é a contradição feminina russa. Poderosas na aparência, independentes na vida, mas vulneráveis no silêncio. Uma vulnerabilidade que não se expõe, mas que existe, forte, presente, real. Essa força escondida faz delas mistérios difíceis de desvendar e, ao mesmo tempo, um convite para quem tem coragem de ver além. Muitos homens brasileiros, ao chegar aqui, se perdem nessa complexidade. Pensam que a liberdade sexual é tudo, mas não percebem que o verdadeiro pedido está no respeito, na calma, no olhar que não pressiona, na paciência que constrói. É uma lição que vai muito além da geografia, que fala direto ao coração. Por trás do silêncio das mulheres russas, há gritos que ninguém escuta. Gritos de dor, medo e resistência. Um país que parece frio não é vazio. É um lugar onde as emoções se escondem, onde o amor virou trincheira e cada gesto carrega uma luta invisível. Elas se protegem com silêncio. Eles se distanciam com dor. Um silêncio que pesa, um silêncio que separa. E se o Brasil for a Rússia ao contrário? Se o que você sente aí, nessa terra quente e barulhenta, for o reflexo quebrado do que acontece lá? E se o barulho, a bagunça, o desrespeito forem só máscaras para uma ferida que também não sabe como cicatrizar? O que fazemos com nossa própria dor? E quando o amor se torna uma ameaça, em vez de um refúgio? Essas perguntas não são fáceis. Não têm respostas prontas. Mas precisam ser feitas, porque no meio desse silêncio, nessa guerra invisível entre os sexos, talvez exista uma esperança que ainda não enxergamos. Uma esperança que nasce do reconhecimento, da compaixão, da vontade de entender. Deus abençoe quem encara essa verdade, mesmo que ela doa. Quem sabe que o caminho para a cura começa na coragem de olhar para dentro e aceitar a complexidade do amor, do silêncio e da vida. Conta aí, você já viveu um silêncio desses? Sua história pode ecoar mais do que você imagina.